Olá a todos, eu sou o André Costa e estamos iniciando mais um podcast, Fica Rico Podcast. Lembrando que o conceito desse podcast ele é bastante amplo e ele tem o apoio e a realização da TV Vincere, do Jornal Clássico Brasília, do Jornal da Rádio Vincere, da Rádio Brasília, enfim, vários meios de comunicação realizam este podcast. E hoje nós temos uma entrevistada, a Bárbara Muniz. Bárbara, é uma satisfação tê-la aqui. Ela vai contar um pouquinho da história dela, do que ela faz. É uma jovem, mas é uma jovem que eu vou falar que é empreendedora, porque ela desenvolve um trabalho na área digital e é um trabalho que vem crescendo e esse é o momento, nós estamos na era digital. Eu confesso a vocês aqui, para ela é quase já ter nascido com o celular na mão. Para mim é mais difícil, mas vamos lá, nós estamos aqui trabalhando para estar cada dia mais, né, Bárbara? Nós temos filhas, eu acho que tenho uma filha casada, então assim, eu já não sou tão... Mas vamos lá, conta pra nós como que você decidiu entrar nessa área, você usa isso como um meio de negócio, né? São duas questões, uma, porque escolheu essa área, e outra, se você tinha sempre vontade de trabalhar por conta própria, empreender, porque para mim eu considero qualquer tipo de situação é um empreendedorismo, você está empreendendo. Primeiramente, oi gente, tudo bem? Enfim. Pode ficar à vontade com a sua câmera, com o seu público, fique à vontade, tá? Então, eu comecei isso, eu sempre quis, desde pequena eu sempre tive vontade, sempre me dei... Mas assim? Assim? Sim, podemos, aqui nós estamos em casa, podemos ficar tranquilos. Tá bom. Não se preocupe. Eu sempre tive vontade de começar com a internet, desde pequenininha, eu sempre tive vontade. Eu comecei uma vez gravando... Então não errei, já nasceu com o celular quase na mão. Basicamente, né? Eu comecei com o YouTube e eu tinha 9 anos, a primeira vez que eu postei alguma coisa. Então, realmente. Mas meus pais sempre controlaram muito as minhas redes sociais e quando eu falei que queria ter Instagram, essas coisas, meus pais não permitiram. Então, eu fiquei só no YouTube mesmo, pequena, e aí eu fui me adaptando. E aí eu lembro que eu gostava muito de gravar, tal, principalmente cantar. Sempre gostei muito. E aí, depois disso, beleza. E cantava o quê? Então, como eu falei, como você sabe, eu sou cristã, né? Sim. E aí, meus pais sempre falaram pra eu cantar músicas. Isso. E aí sempre foi, assim, mas já teve também música secular, essas coisas. Sim. Mas o meu foco hoje em dia é música cristã. Que maravilha. Pois é. Aí eu comecei assim, da seguinte forma, o que acontece? Eu sempre me dei muito bem, como eu falei, com a internet, porém eu achava que eu não tinha capacidade suficiente. Mas aí eu comecei na pandemia, minha mãe sempre falou que eu deveria começar e tudo mais, e eu ficava, não sei o que, meus irmãos também sempre me apoiaram muito, meu irmão Luiz, e aí nisso eu falei, vou tentar. Veio pandemia, né? A pandemia eu acho que foi, assim, a abertura mesmo pra tudo, porque eu não tinha como sair de casa, eu não tinha nada disso. E aí eu falei, vou tentar gravar. No Instagram, eu sempre vi essa de blogueira no Instagram. E no TikTok, eu nunca gostei de TikTok. Eu tinha preconceito com quem gravava, e hoje em dia eu amo gravar TikTok. E aí, diante disso, eu comecei a gravar no TikTok, na pandemia, e aí meus vídeos pegou muita visualização e eu comecei a gostar disso. Aí eu comecei a gravar e tudo mais, fui me adaptando e comecei a ter rotinas com isso, de gravar e tudo, e aí eu fui me dando muito bem. E hoje em dia, teve uma vez também, uma vez no Instagram, que eu tava batendo quase 70 mil seguidores e minha conta foi hackeada. Nossa. Isso foi em 2021, em novembro de 2021. E, assim, foi
eu não queria mais continuar. Não queria mesmo, eu queria desistir e tudo mais. Uma decepção. Só que aí eu falei, vou continuar, vou tentar. Criei outra conta e hoje eu tenho mais seguidor do que eu tinha na conta antiga. Vou te falar uma coisa, você que é nova, para você empreendedor, ela deu algumas lições de empreendedorismo aqui, talvez, não sei se consciente ou inconsciente, porque fora da minha profissão normal, uma das coisas que mais eu gosto de fazer, eu e a esposa há mais de 20 anos, é estudar sobre o caminho do sucesso, o empreendedorismo e sobre tudo isso. E uma é que as dificuldades vêm sempre o sucesso sempre vem disfarçado de problema. Então a pandemia aparentemente ela foi uma crise muito violenta, mas ela nivelou muitas coisas, então ela possibilitou muitas pessoas iniciarem novos projetos. Sim. E mais essa pedrinha que foi colocada, você não desistiu, você até quis, mas ela foi mais um degrau para que você pudesse se desenvolver e se superar. Então, eu vou voltar para ti, porque isso é importante para o empreendedor, que esse podcast ele é voltado para o empreendedor, para o empresário, para o pequeno, para o médio, para aquele que está estudando, não sabe que caminho tomar, está paralisado, está assustado. A sociedade está assim, né? Muito assustada, muito ansiosa. É verdade. E nós temos que direcionar, dizer que problemas não são eternos. Eles surgem para nos amadurecer, nos aperfeiçoar. E você, apesar de jovem, tem enfrentado isso e superado. Então continua com a tua mensagem, que é muito positiva nesse aspecto. Sim. E eu também evangelizo nas redes sociais, né? Eu descobri isso em 2021, que eu tinha um chamado para isso. Muitas pessoas influenciam em mim através de eu falar de Jesus, essas coisas, as pessoas falam, tipo, meu Deus, como assim? Você é uma jovem. Jovem ultimamente nem é assim, não sei o quê. E aí a minha influência às vezes atrai. Aí é uma das coisas que eu também amo falar, principalmente Jesus, falar sobre isso. Isso é um chamado, né? E todo chamado, ele, ainda mais nessa temática, ele sofre alguns preconceitos. Certamente você sofreu. Como você enfrentou? Porque falar de Jesus, as pessoas às vezes não têm tanto um entendimento como falar. Então nós temos que ter muita cautela. E falar em redes sociais, as pessoas às vezes já acham que é para autopromoção. Sim. Quando é que eles entenderam que tinha essência naquilo que você falava? Então, eu sempre levei muito hater. Muito. Desde que eu comecei, todo mundo sempre quis criticar pra, sei lá, eu desanimar e tudo mais. Mas graças a Deus que quando eu tenho alguma coisa, eu, tipo, tenho aquilo ali, eu falo, eu vou conseguir. Aí eu sempre tenho isso na minha cabeça e eu consigo. Mas através disso... Fica à vontade. Tá bom, obrigada. Mas através disso, o que assim, realmente eu continuei foi porque eu sabia que eu tinha um chamado nisso, eu não desisti. E sabia que tinha pessoas que acreditavam em mim, me admiravam. E isso é muito importante pra mim, muito importante mesmo. Acho que às vezes os dias que eu tô triste e às vezes eu falo, não, vou parar de falar sobre isso e tudo mais. Eu lembro das pessoas que se inspiram em mim e tudo. Eu sempre pensei dessa forma. E sempre foi assim, sempre foi. Mas em relação à crítica, sempre vai ter, né? Igual Jesus não agradou todo mundo, né? Então a gente também não vai agradar, infelizmente. Dentro da ciência comportamental do desenvolvimento humano, tem uma pesquisa internacional que nós estudamos bastante, dos 6 principais medos. Todo mundo pensa assim, o primeiro medo é da morte. Não. Você consegue arriscar qual seria o primeiro e o segundo? Medo. Que as pessoas têm medo e por isso elas paralisam. Um deles você falou aí. Foi por isso que eu toquei no assunto. Mas eu vou adiantar. O primeiro medo é o da escassez, ou seja, da falta de recurso, da pobreza. Sim. E o segundo é da crítica. Então as pessoas estão paralisadas com medo do que os outros pensam. É verdade. Do que os outros vão dizer. E nós temos que ter como referência de onde nós estávamos, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. E como nós estamos crescendo dia a dia. Não devemos nos comparar. As redes sociais são fundamentais, a mídia toda, para a gente estar trabalhando, mas temos que ter essa cautela. E queria também, né, eu acho que você pode dizer isso, como você falou, disse que você está triste, nós temos que ser nós mesmos. Nós não podemos botar na rede social
só coisas que... Feliz. Ilusões. É. Né? A gente tem que mostrar a realidade. Nós somos seres humanos, tem dia que nós estamos assim, um dia melhor, outro dia. Como que você enfrenta isso? Porque a exposição, ela leva a isso. Ela traz muita crítica. Mas também a árvore que não dá fruto, ninguém joga pedra. Eu costumo usar esse ditado. É verdade, mas a pergunta se fez, assim, o que acontece? Eu sou muito sincera no meu Instagram. Muito sincera mesmo. Eu sempre mostro a realidade de quem eu sou. Se eu ouço tal música, eu falo, tudo. Eu nunca menti nas redes sociais fingindo ser alguém que eu não sou. Eu sempre mostro. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou cheia de insegurança com todo o meu rosto por conta de espinha. Graças a Deus tá melhorando agora. Mas antes eu sofria muito bullying na escola por conta disso e tudo mais. Só que eu sei que tem gente que também passa pela mesma coisa que eu. Então eu sempre mostrei a realidade. Eu sempre gravo sem filtro, que eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Porque a pessoa vai te ver pessoalmente, não é a mesma coisa, né? Aí eu sempre pensei nisso. Aí eu sempre mostro muito a minha realidade e vivo dessa forma. De falar, eu vou mostrar quem eu sou de verdade e não vou fingir que eu sou. O que mais, assim, as pessoas pedem para você criar conteúdo, alguma coisa assim, o que mais te pedem? Ou o que mais você sente que dá resultado? Seria falar sobre essa temática? Também. Mas eu acho que uma coisa que o povo me pede muito é dica de look, né? Porque eu também faço. Eu tenho até vontade de fazer faculdade de moda por conta disso. Sim. Desde pequena, eu sempre tive vontade de fazer coisas de moda, acho que eu me identifico muito. E o pessoal pede, e de maquiagem também. Então meu conteúdo dele é muito misturado nisso. Em questão disso. De dicas. Isso. Isso as mulheres são muito preocupadas com isso, né? E você consegue administrar bem isso? Consigo. É legal, né? Eu gosto. Eu vejo aqui que outra coisa são dicas de moda também. Alguma coisa você faz também. Isso, moda. Faço tudo. De moda, sim. Gosto de gravar. E esse trabalho hoje, ele é um trabalho. É um negócio. Fala um pouquinho desse meio digital como negócio. Quando você percebeu que virou um negócio? Você consegue lembrar? Eu tinha uma melhor amiga que ela era minha assessora. Ela sempre mexeu muito com isso e ela entende muito. Até hoje ela entende muito. E aí ela sempre falou, amiga, você tá com tanto seguidor, você deveria começar a cobrar parcerias. Só que eu tenho um coração muito assim de cobrar das pessoas, mesmo sendo o meu trabalho. E eu falei, não. E aí ela ficou, não, vamos lá. Aí a gente conseguiu, a primeira vez que eu gravei foi, tipo assim, tinha um roteiro pra eu cumprir daquilo. Eu lembro que a moça mandou assim no WhatsApp e falou, você tem que falar dessa tal forma, não sei o que. Eu regravei esses stories umas 10 vezes e eu não gostava de nenhum, só que era algo pago, então eu tinha que postar. E aí eu mandava pra moça aprovar, e aí ela aprovou e tudo mais. Aí é aqueles de marketing, né? Sim. Que aí você, curso tal, não sei o que, pra você ganhar dinheiro, isso. Aí foi a primeira vez. Mas hoje em dia é totalmente diferente o que eu consigo, assim, olhar. Eu sei que aquilo ali é o meu trabalho e que no futuro eu posso, às vezes, conseguir mais dinheiro do que eu consigo agora, porque O nosso grupo junto tem 8 plataformas digitais. A TV e esse podcast tem no YouTube e a TV também tem no streaming. Então, de fato, é algo que é irreversível. Né? Isso não deixa de ser negócio e como você é tão jovem enfrenta isso, encara na forma, na linguagem, como você encara isso? Eu não sei explicar. Eu acho que pelo fato dos meus pais sempre ter mostrado que eles são muito fortes e não depender da opinião dos outros, eu sempre olhei pra eles, né, como espelho dentro de casa e falei, eu tenho que ser que nem meus pais. Eles não ligam pra opinião dos outros, eu também não preciso ligar. Então eu acho que dessa forma, de encarar.
de alguém falar alguma coisa pra mim, eu sou muito estressada, né? Aí quando alguém fala alguma coisa pra mim, eu fico meio assim, eu fico com raiva. Mas aí depois a minha mãe chega em mim e fala: o que você vai ganhar pensando assim? Esqueça essa pessoa, não tem nada a ver com a sua vida. Aí eu penso dessa forma. Na verdade, a crítica, ela só tem poder se a gente der poder para ela. É verdade. Né? Se nós não olharmos... na verdade, normalmente a pessoa que critica, ela está falando dela mesma, daquilo que ela tem dela, porque todos nós temos lixos e flores dentro de nós. Nós buscamos a cada dia estar melhor, cultivando as flores, para que tiremos de cada um de nós o lixo. Mas tem muitas pessoas que... E, ao mesmo tempo, enxergar nas outras só as flores, porque todos nós somos imperfeitos, né? Então, a crítica, ela é algo que não é bom. E também não deve ser. Seus pais, você tem... Eu ia agora perguntar, a família, pelo que eu vi, ela foi base estruturante para te dar essa força. Porque quando você dá a cara... Nós trabalhamos, o Grupo 27 tem mais de 30 anos. Nós estamos na área de comunicação há 1 ano. Eu tive que dar a cara para poder levar credibilidade ao projeto. Porque eu sou o CEO do grupo. E quando eu me botei a cara também, olha que eu tenho mais idade. E foi tanta coisa, e é até hoje. Mas como nós estudamos muito a parte comportamental, para mim foi mais fácil lidar com isso. Mas agora imagino você, a família então foi o porto seguro. Assim, o meu pai, até hoje ele não acredita que isso é um trabalho, que eu gosto de fazer isso. Ele sabe que eu gosto, mas assim, ele nunca apoiou. De verdade mesmo, ele sempre fala sobre isso. A minha mãe, ela que, tipo assim, quando eu comecei, ela falou: não fica com essas besteiras, que eu tinha besteira de ficar gravando uns vídeos nada a ver. Vídeo, tipo, se sexualizando. Sim. E a minha mãe falou que isso não ia atrair nada na minha vida, que era pra eu começar a falar de Jesus. E aí eu fui testar e se deu super certo. E aí dessa forma, a minha mãe sempre me apoiou. O meu irmão... Eu lembro que quando eu comecei, o meu irmão, ele queria comprar uma ring light pra mim. Sim. Então, assim, o meu irmão, eu acho que ele é a pessoa que mais me apoia. De verdade mesmo, assim, acho que ele. E o sucesso vem pelo que nós somos como essência, né? Sua mãe é uma sábia. Ela tá aqui, né, por sinal. Né? Como é o nome dela? Sheila. Dona Sheila, parabéns. Está aqui conosco, está aqui nos bastidores assistindo. Então, você fez o diferente, não foi para o lado que muita gente faz. Cada um escolhe aquilo que quer fazer. Né? Você tem dicas para deixar? Alguma dica que você acha assim, que todo mundo gosta? Uma dica de make, de moda? Uma dica para quem quer começar na internet. Essa é uma dica que eu vou dar. Pode até olhar mais assim. Isso, pode. Tá, beleza. Eu acho que uma coisa muito importante é você ver, eu quero fazer um vídeo de tal coisa. Você define o que é que você quer. E eu acho que a fonte principal é você ver uma música que tá no momento. E apesar de você ver a música que tá no momento, você fala: essa música tá no momento. Então você, através daquilo, você vai falar assim: se essa música tá no momento, eu vou postar um Reels com essa música, postar um TikTok com essa música. E seu vídeo vai pegar engajamento, vai pegar visualização. Eu não acreditava nisso, até eu botar essa dica em prática. E realmente, isso dá muito engajamento e hashtag também nos vídeos. Tipo, se você estiver fazendo um vídeo de make, aí você coloca make up, aí você coloca viral, for you, que é o que dá. Acho que é essa dica mesmo que eu sempre dou pra galera. Eu gosto muito dessa dica porque isso dá muito engajamento. Como enfrentar as câmeras? Câmera. Pra quem tem uma insegurança. Sim. Eu nunca passei por isso, né? Tá. Mas, assim, as minhas amigas que morrem de vergonha, que são blogueiras, mas têm medo de falar nos stories, que até a minha melhor amiga é assim, eu sempre falo pra ela, assim, a primeira coisa, você não pode se importar com o que as pessoas vão falar de você. É a primeira fonte. Você não precisa se importar. Você tem que ser quem você é. E se você quer aquilo, determine em cima daquilo. Acho que é um ponto principal. Mas, acho que é isso. Como eu não tenho esse problema, acho que essa é a minha dica. Eu acho que uma das dificuldades das pessoas entenderem, talvez até do seu pai,
por ajudá-lo a tentar compreender isso como um trabalho, como um business, talvez é que a rotina é diferente da nossa época. É verdade. Né? Sim. E às vezes, quando eu me pego analisando algumas questões digitais, eu me sinto totalmente estranho também. Porque nós, no passado, fomos criados diferente. Que trabalho era pegar no pesado, assim, manualmente mesmo. Nós trabalhávamos, estudávamos. Eu com 15 anos já trabalhava, assim, trabalhar em outras coisas, não tinha isso, né? Então isso é algo muito novo. Mas eu creio que você falou, quando alguém te deu um roteiro, eu vou só fazer uma comparação. Você tem uma rotina diária de produção para que isso... Para cumprir? Que você mesmo se impõe. Sim. Como influência. Como influência para que tenha uma disciplina. Até para que você sinta que você tem que fazer. Um trabalho, sim. Uhum. Eu tenho muita marca, né, de parceria, essas coisas. E elas... Teve uma, inclusive, que eu comecei agora, que elas fecharam comigo, que é de cabelo, de sorriso e de marca de espinha, essas coisas assim. Aí tá, beleza. Eles mandaram um roteiro de como eu fazer e tudo, como que deveria ser feito, cor de roupa. Nunca tinha passado por isso. Foi uma experiência muito legal. Aí falou cor de roupa, o ambiente, luz, tudo. E assim, foi uma experiência porque eu falei, e se eu não conseguir? Eu vou tentar de novo. E vou mandar até eles aprovar. E aí eu mandei semana passada, eles não aprovaram. Aí eu fiquei assim, ai, que legal. Aí hoje eles aprovaram a outra que eu gravei. Você sente aquele friozinho na barriga? Sinto. Eu fico muito assim, nossa. Então você tá no caminho certo, sabia? Sim. Porque isso é quando a gente tá saindo da zona de conforto. Se tá tudo quentinho, você tá acomodada, é porque você não tá desenvolvendo. Então, quando você sente o frio na barriga, é sinal que você está indo além daquilo que você está acostumado a fazer. E aí eu lembro que eu até postei nos stories falando sobre isso. Aí uma galera, meu Deus, pra minha publi você gravava e postava. Eu, não, gente, não é assim não. Trabalho não tem que ser certo. É do jeito que a marca pede. A gente tem que cumprir daquela forma. Até porque a gente tá com a marca deles, né, na nossa mão. Lógico. Então a gente tem que divulgar da forma que eles querem. E... aí eles aprovaram hoje. Eu fiquei super feliz porque assim, eu não tinha mais ideia de vídeo. Eu tava assim, se eles não aprovar, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais ideia. Aí eles aprovaram, graças a Deus, porque agora... Parabéns, viu? Então, valeu a pena, a persistência. Sempre vale. Sim. Só tem uma forma de dar errado na vida, é a gente desistir. Se a gente não desistir, dá certo. Você pode ter certeza. Então, parabéns pela tua resiliência. E por estar sempre... O que você faz quando um dia... Agora vou perguntar uma coisa um pouquinho pessoal, mas não tão invasiva, mas... Quando você acorda que não está bem, que todos nós temos esses dias, que acordamos que não está bem, qual a atitude, a tática, o que você faz, a primeira coisa para melhorar? Eu acredito que isso muita gente está passando. Sim. Eu sempre começo agradecendo o dia, mesmo estando ruim, mesmo eu ter acordando chorando e tudo. Eu sempre tenho essa rotina de sempre acordar agradecendo. E eu acho que isso melhora muito o seu dia. E aí eu, em seguida, vou tomar banho. Aí eu tomo um banho de água quente ou gelada, depende do meu humor. E isso me desperta e me deixa mais feliz. E eu também eu tomo um cuidado comigo mesma. Por exemplo, eu hidrato meu cabelo, hidrato meu rosto, essas coisas tudo. Eu acho isso muito importante, porque você cuidar de você mesmo é muito importante. Sim. Você se ama, né? Então você tem que cuidar de... Nós não conseguimos amar outros se não nos amarmos. Exatamente. Se você ama o próximo, quer sempre estar do lado dele, ajudando ele, por que você não pode cuidar de você mesmo? E a gente só consegue dar aquilo que nós temos. Não é? Se nós não temos amor, às vezes a gente está achando que está dando amor, mas é algo que se a gente não tiver e não der por essência, ele não surte o efeito naquela pessoa. Sim. Então o primeiro passo, isso não é egoísmo, é nos amarmos mesmo. Porque aí você vai se doar. E você falou uma palavrinha mágica, que é a gratidão. Nós temos como técnica, isso é desenvolvimento. Antes de dormir, eu e minha esposa, nós escrevemos num papelzinho 5, 6 motivos porque nós somos gratos, assim, de
pela vida. Pelo aquele dia. E ao acordar a mesma coisa. Então isso realmente, você ser grato, se eu costumo dizer, isso é que nem um pai, o Criador, Deus, nós estamos falando de Jesus, então como é que Ele nos permite ir para um degrau acima se a gente não está agradecendo onde nós estamos? Né? E hoje tem muito vitimismo, você se depara com isso, vou falar esse termo, vitimismo, tem muita gente no teu meio que se vitimiza demais, e Sim. Como você se protege disso? Eita, que essa pergunta me pegou. Porque eu acho que a resposta é o que tu deste, é agradecendo. Acho que é isso mesmo, gratidão. E pensando, cantando. Você sabe que um sorriso e uma música, ainda mais esse tipo de música, um hino, uma música, nós somos energia e vivemos em vibração. Então nós temos que estar numa vibração lá em cima, cerebral. E é isso que às vezes a gente faz. Um bom banho faz isso, minha esposa faz isso. Ela até brinca assim, hoje é o meu jeito foguete da cama quando eu tô bem. Eu tenho que sair sem pensar. Aí sai, aí vai tomar um banho. Acho que você ir também pra natureza, assim, se desconecta de tudo, principalmente da internet. Porque eu acho que assim, o que a internet tem de bom, a internet tem de ruim também. Tem os seus pontos bons e os seus pontos ruins. Porque ao mesmo tempo que você tá ali, vou ver um vídeo aqui pra eu rir. Às vezes você pode abaixar alguma coisa e ver alguma coisa que você não queria ver. Alguma coisa que pode te machucar. Às vezes tem um gatilho pra você ter uma crise de ansiedade, essas coisas tudo. Então eu acho que o que a internet tem de ruim, ela também tem de bom e vice-versa. Eu diria que é lamentável dizer isso, mas eu diria que a maioria não é bom. Não. Mas, então, nós temos um princípio aqui, um conceito de levar sempre boas mensagens. É por isso que nós estamos conversando de coisas positivas. Nós não estamos falando de problema, mas também não estamos dizendo que a vida é um mar de rosas. Nós estamos dando dicas como superar, né? Você já deu diversas dicas que serve para mim, da minha idade, serve para sua mãe, para seu avô, serve para os jovens da sua idade. Como enfrentar a juventude, você que está pensando trabalhar, tem uma orientação cristã, não estou dizendo que, não estou falando em religião, criticando, não, mas você tem um posicionamento como pessoa, um princípio. Como está no meio, nesse meio? Eu confesso porque eu senti muito, então eu queria ver a tua resposta aqui. A gente vê de tudo, né, como você falou. Acho que a gente tem que começar, o primeiro ponto é diferente, né? Ninguém é igual a ninguém, mas eu acho que um ponto muito principal é esse, você ser diferente da geração. Se a geração está entregando aquilo de droga, músicas, tudo, você tem que ser diferente. Você tem que... Porque, querendo ou não, o que brilha dentro da gente é Jesus. Entende? Então, a gente é a imagem semelhante dele. Sim. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho uma tatuagem, né? Que é o que Jesus faria. E antes de no dia que eu fui tatuar, eu falei, eu vou olhar pra isso aqui todos os dias da minha vida e vou falar o que Jesus faria. Eu posso estar no pior dia da minha vida, eu vou olhar e falar, Jesus faria isso. Como conseguir, como ele próprio fazia, sempre faz até hoje, inclusive conosco, retribuir o mal com o bem. Essa é a nossa... Nossa, essa aí... Esse é o nosso desafio. Eu sou uma pessoa muito explosiva, como eu falei, né? Eu sou muito estressada. Então, assim, quando as pessoas falam que não gostam de mim, eu já fico assim, qual é o motivo? Aí as pessoas normalmente falam, é porque você é cristã. E eu fico tipo, tá bom, respeito sua opinião. Glória a Deus. Amém. Fazer o quê, né? Mas eu penso... calma, eu não tô achando a palavra certa. Acho que nisso tudo, entre o mal e o bem, a gente ser a imagem e semelhança dele, né? Então, acho que a gente tem que amar nosso inimigo todos os dias, independente do que ele já fez pra você. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Na verdade, nós estudamos bastante, eu e minha esposa fizemos isso para nos desenvolvermos, além da nossa crença cristã.
toda a parte de desenvolvimento humano e leis universais. Você sabe que as leis universais, todo mundo fala em lei de atração, lei disso, lei daquilo, todas elas estão no livro sagrado. É apenas os cientistas tiraram dali e foram estudar de forma científica. Sim. Né? Eu me lembro que Einstein nasceu católico, depois virou ateu aos 12 anos, porque ele se achava já, porque ele entendeu a existência de um Criador Supremo. Né? E eu acho que isso é essencial para nós. E eu diria que... Tu vai cantar alguma coisa pra gente? Eu tenho muita vergonha. Qual seria o que você canta quando você tá assim num momento que não tá tão bem, que te ajuda a levantar? Hino. Não, pois é, mas qual? Qual? Escolhe um. Dando uma minha Pode errar, não tem problema. Não é nem isso, é porque realmente, tipo, depende do dia, depende do meu momento. Só você sentir a vontade em cantar tá bom, alguma coisa. Não tem problema nenhum. Quer ajudar, mãe? Qual música, mãe? Você que sabe, já tá ótimo que você... Me atraiu? Eu nem sei, eu tô tão nervosa que eu... Calma. É a da Gabriela Rocha, nova essa música, né? Que é Me Atraiu. O significado dessa música é bem forte, eu cantei na igreja recentemente. Cantei ela sábado. E eu achei que, assim... É bem... Ela mexe. Que ela fala que, tipo... É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Sim. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E aí, tipo, quer dizer que... Como que eu posso falar? A sarça um dia pegou fogo, tipo, os desejos da carne dela, mas isso não atrapalhou ela continuou seguindo e ela deixou tudo aquilo pra trás e falou, não, eu vou seguir o caminho certo, que é esse. E é exatamente isso. E o símbolo do fogo é purificação. É. E depois ela ouviu a voz e seguiu a voz, que era a voz de Deus. Mas eu não sei. Não, tudo bem, fica à vontade. Eu acho que a mensagem da música, a essência é essa. Né? Então que nós deixemos aquilo que tem de ruim em nós se queimar por si só. E que nós possamos ir mais pelaquela vozinha que fala dentro de nós. Sim. E não pelaquela voz que nós ouvimos de todo mundo ao nosso redor, né? A não ser que sejam de pessoas realmente que mereça, que nós devemos admiramos. Não só pais, avós, mas até profissionais mesmo. E temos que ter cautela, não idolatrá-los, mas admirá-los. Sim. Né? E com tudo você falou, você canta na igreja, então você faz parte do Ministério de Louvor. Ministério de Louvor. Consegue tempo para tudo isso? Consigo, tranquilo. Mas esse é o principal, né? É. Agradecer a Ele que nos dá essa oportunidade, levar o louvor. Isso é fundamental. Isso é uma mensagem forte para quem nos assiste hoje, viu? Porque poucas pessoas têm prioridade em agradecer. Aqui nós não estamos tratando de religião, volto a enfatizar, porque muitas pessoas assistem de toda forma. Mas o ato de agradecer, o louvor é um ato de gratidão, né? Então, da forma que você agradecer do fundo do coração, isso dá resultado, né? Dá. E para você hoje, o que é mais difícil nesse meio enfrentar ainda? Porque eu creio que as críticas você está administrando. Mas tem muita pessoa ruim, né? Na internet. Tem, exatamente. Que às vezes tem gente que tá ali só pra botar negativo na pessoa. Então, eu acho que muitas das vezes ainda tem comentário, depende muito, mas comentário às vezes que as pessoas falam que eu prefiro nem ler, ou se eu ver, eu fingi que eu nem vi pra aquilo não me abalar. Porque eu acho que a internet, ela... Hoje em dia ela é voltada mais pro negativo, né? Da mesma forma que eu tento passar uma mensagem boa, tem pessoas que só estão ali pra criticar o ciclano, o beltrano, e é isso, mas querendo ou não, às vezes só é um trabalho da pessoa e ela tá ali fazendo o que ela gosta, mas ninguém consegue ver isso, muitas das vezes. Isso é bem complicado. E você consegue se blindar disso? Só tem uma forma, Sim. Você já explicou, né? É nós crermos que tem alguém acima de todas as coisas.
né? Que não é aquelas palavras que vão nos derrubar. Até porque elas nem estão falando da gente. Sim. A maioria das vezes. É. Né? Eu costumo dizer que tem uma questão de que esse é a inveja. Costumo dizer, como nós estamos falando de sucesso também, mas o sucesso nas nossas palestras, nossos treinamentos, sempre a gente começa dizendo que nós somos um ser espiritual em uma massa material. Ou seja, nós estamos aqui de passagem. Primeiramente, nós somos espiritual. E as pessoas entendem, a maioria, o contrário. Então, o que nos vai revestir é realmente a questão da energia do espírito. Todo mundo pensou e criticou quando esse podcast foi colocado, Fica Rico Podcast, esse nome. Porque todo mundo hoje vende riqueza, prosperidade. Mas essa não é a essência dessa riqueza. O que é para você ser rica? Acho que ter saúde, minha família do meu lado, ter eles ali comigo, independente do que eu fizer, eu sei que os meus pais, meus avós, todo mundo vai estar do meu lado. Se eu tropeçar, eu sei que eles vão me ajudar a levantar. E Jesus também, eu acho que é um fato muito importante. Eu diria o número 1. É o maior, né, na verdade. Eu acho que eu sei que ele é a única pessoa que pode me dar forças no momento que eu tiver. Ele sabe o que eu passo, ele sente os meus sentimentos. E Deus nunca vai colocar algo na minha vida que não é da vontade dele. Nossa vida, uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. E a gente tem que saber que essa é a vida. E o tá lá em cima, tá lá embaixo, é permissão do Criador para que nós nos adequemos de alguma maneira, na forma dele. Na forma dele. Né? Não é da nossa forma que nós queremos. Eu acho que uma outra também palavra que nós não falamos, a aceitação, é uma questão muito... que aceitar simplesmente as coisas como são. Não que nós vamos, é diferente de nos acomodarmos. Né? Porque uma outra lei universal, que é a da polaridade, diz que aí é o bem e o mal, os opostos, tem o quente, o frio, o bem e o mal, mas sempre tem algo bom dentro daquilo que nós imaginamos ser ruim, não é isso? Como você consegue enxergar e tirar o bom? Acho que nós já falamos isso, eu vou deixar isso para a mensagem final tua, pode ser? Pode ser. E nós vamos quase já para encerrar, e de fato você definiu esse podcast, por isso que eu faço questão de apresentá-lo, para deixar isso claro, no aspecto de que ficar rico não é o dinheiro o objetivo principal. Ele é importante, até porque você falou bem, nós somos a imagem e semelhança do Criador. E todos os homens que obedeceram o que tinha que ser obedecido eram prósperos. Desde da lei, né? Desde Abraão. Sim. Então, a prosperidade faz parte do povo que é fiel ao Criador. Mas só ela não basta, ela não pode estar no nosso coração. Ela tem que ser uma consequência de tudo isso que você falou, de paz, de realização, de ajudar o próximo. Né? Não ter inveja. O sucesso, ele veio para todos. Não precisa você não ter para eu ter, eu não ter para você ter. Dá para todos nós termos. E é na união que ele opera, né? Então, eu fiquei muito feliz de estar conversando contigo, uma jovem, posso falar assim, mas já com pensamento, eu vou dizer, de alguém mais velho, não, seria o pensamento que todos deveriam ter na sua idade, um pensamento dentro de uma linha diferenciada. E se eu puder dizer alguma coisa para você, corroborando certamente com seus pais, sua família fala, não tenha medo de ser diferente, seja diferente. Até porque outra pesquisa, somente 5% da população mundial ela é diferente, 95% está no meio de um bolo ali, e todo mundo tenta nos botar naquele, e a gente tem que sair dele, né, para conseguir. Então, parabéns pelo teu trabalho, pelos seus princípios, que é eles que vão nortear
o teu trabalho, o teu sucesso. E eu queria que você deixasse uma mensagem. Mensagem final? Uma mensagem final, da forma que você quiser, sinta à vontade, pode falar do assunto que você quiser. Acho que uma coisa muito principal que eu vou falar é pra nenhum de vocês desistir dos sonhos de vocês. Se vocês querem aquilo, correm atrás, vocês são capazes. E vocês vão conseguir. Coloca nas mãos de Deus e pede pra Ele. Ele vai te mostrar o caminho certo, vai te dar o que você precisa. E é dessa forma. Eu acho que isso é um ponto muito principal. E sempre ter gratidão, que foi uma coisa que a gente falou aqui, eu acho que é muito importante. A partir do momento que, independente da sua religião, só agradeça. Acho que, independente do que você está passando, você não consegue entender o que é, mas no futuro eu te garanto que você vai saber o que é aquilo e você vai compreender que aquilo fez parte do processo. Porque o processo na nossa vida ele é doloroso, mas só vive o propósito quem suporta o processo. E a gente precisa suportar isso para viver o que a gente tanto quer. Vocês ouviram essa mensagem? Ainda vou fazer uma perguntinha para ela, mas só vive ou só alcança o propósito quem suporta o processo. E esse processo é diário. Sim. Né? E nós não vamos entender ele hoje. Nós temos que aceitar e passar por ele. Lá na frente nós vamos entender. Nunca questionar por quê, mas para quê. Né? Então, deixa teus contatos que são fundamentais. Você está aqui também para quem quer buscar o teu contato, teus trabalhos, teu Instagram, pode olhar e deixar. Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Bárbara Muniz. Foi um prazer vir aqui nesse podcast Fica Rico. Eu amei receber o convite. Muito obrigada, de verdade. O meu Instagram, meu TikTok é Babi Muniz. Muniz com 2 U. E o meu canal no YouTube, que eu vou voltar a postar vídeo, é Bárbara Muniz. E é isso. E eu sinto algo dizer que logo, logo nós vamos estar desenvolvendo algo juntos. Não sei por que algo me faz dizer isso, tá? Amém. E contamos com essa teu energia, que eu diria que é o Espírito que está em nós. E continue assim, resiliente, que sirva de modelo, de exemplo para os jovens que estão um pouco perdidos. Né? Nós jamais devemos criticar, devemos lá dar a mão. Se nós aguentarmos dar a mão, sim. Se nós não tivermos força, também não vamos jogar pedra, né? Mas eu fiquei bastante feliz em em estar junto, conversando com uma pessoa jovem, com um direcionamento de princípios e de vida diferente. Não vou dizer, porque nós estamos aqui para que todos possam entender que eu acho que o bem, né? A palavra o bem, fazer o bem não custa nada. Não custa. Desejar o bem de todos também não custa nada. E isso vai nos trazer muita paz. Você falando sobre isso, eu acabei de lembrar de um negócio que eu sempre falo, que até o meu namorado recentemente falou isso pra mim, que eu tava passando por algo que ele falou assim, mas você sempre fala isso e você não tá se ouvindo. E eu acho que o problema de nós, às vezes, é a gente dar um conselho pra alguém e a gente não ouvir o nosso próprio conselho, que eu sempre falo assim, se isso não deu certo é porque não era pra dar e faz parte do processo. Eu sempre falo isso. É o propósito de Deus. Não deu certo, não é pra ser. Deu certo, é o propósito. Sempre falo isso. E é exatamente isso. Entende? Então, o que eu também ia comentar é que a nossa geração, a minha no caso, né? Ela tá dominada pela ansiedade e depressão. E eu já passei por essa fase. Eu já passei por coisas que minha família sabe de perto e tal. Mas, graças a Deus, eu descobri. Pode olhar mais para ali, que eu quero que os jovens escutem isso, tá assim, bom. Olhando nos seus olhos, porque você passa muita mensagem nos meus olhos. E eu sei que, através disso, eu já passei por isso, eu já tentei de várias vezes, já tentei tirar minha própria vida, meus pais sabem disso e tal, e eu descobri que o remédio disso não é um antidepressivo, não é ficar em cima de uma cama, e sim que o meu remédio é Jesus.
Então, se você está passando por algo, eu falo pra você que é pra você ter força e continuar. Porque Deus nunca vai colocar um cargo na nossa vida que a gente não vai dar conta. É isso. Isso é verdade. E às vezes, ou para não dizer sempre, você tem um chamado e esses apertos vêm para você vir para o chamado. Até cobrança, sabia? É, exatamente. Porque às vezes eu tenho princípios que, para as pessoas às vezes que são da religião que eu sou, aí tem igreja que cada igreja tem sua doutrina, né? Por exemplo, tatuagem. Tem igreja que não concorda, piercing, maquiagem, roupa do jeito que eu tô usando. Então, assim, depende muito. E muita gente às vezes olha pra mim e fala: nossa, eu vejo algo diferente em você, mas você é uma cristã diferente, você tem tatuagem, você veste roupa tal, não sei o quê. Mas isso não é algo que, tipo, atrapalha o meu relacionamento com Deus. Então, eu falo assim, que se você tem aquele princípio e aquilo não atrapalha o seu relacionamento com Deus, não tem quem chegar em você e opinar e falar: não é pra você fazer isso. Cristo veio para... Ele não veio para os perfeitos. Não, né? Para os pecadores. Ele veio para nós, fracos pecadores. E só Ele pode requerer alguma coisa da gente. Sim. Né? Então, realmente, que essa mensagem... Porque isso acaba afastando muitas pessoas de servir a Deus, a Cristo, né? Porque não se sentem não se sentem dignas às vezes quando o processo de mudança é depois que você vai se aproximando dele. Se tiver que mudar alguma coisa, é Ele que vai falar no coração para você mudar. Exatamente. Né? Como na minha vida aconteceu, tudo que eu mudei, não foi ninguém que me apontou: muda isso. Foi Ele, ao longo do processo, mudando. Sim. Por isso que eu acho que é entre você e Ele. Isso. Ninguém precisa chegar em você e falar: olha, isso é errado. Aí você pode falar: a sua opinião, a minha não é essa. Eu vivo desse jeito, isso não me incomoda. Porque eu acredito que a partir do momento que aquilo vai começar a te incomodar, é Jesus te incomodando, falando: sim, para, por favor, não quero isso mais. E você vai parar. Porque é isso que faz parte da nossa vida, de tudo. Maravilha. Nós passaríamos aqui, porque falar do Criador, do seu Filho, a gente passa horas, dias falando. E, sim. Né? E nós vamos. Mas foi uma satisfação poder receber Bárbara Muniz, essa jovem que faz todo esse trabalho no meio digital e consegue não ser conduzido por ele, mas ela conduz da forma que ela entende que é saudável e salutar para a vida dela, para a vida dos clientes, para a vida de todos, tudo com responsabilidade. Então, nós estamos encerrando mais esse podcast, Fica Rico Podcast, na certeza que levamos a você mensagens agregadoras, positivas. Não desista, como ela falou, nunca desista. Eu aguardo você no próximo.